Olá, gente! Nós estamos aqui para mais uma aula de Química para o pessoal do terceiro ano. E hoje nós vamos falar de fórmulas e estruturas. Existem várias maneiras de se representar as substâncias. No caso, as substâncias orgânicas, né, as suas fórmulas. Existem a estrutura, que é a fórmula estrutural, que é essa que nós estamos vendo aqui, ó. E existem as fórmulas moleculares. Nós vamos ver hoje qual é a diferença entre a fórmula estrutural, que é a estrutura da molécula, e sua fórmula molecular. O certo é o seguinte, que a fórmula estrutural, ela vai mostrar a estrutura, como esses átomos são arranjados. No nosso caso aqui, a gente vai ser bem limitado, porque nós não vamos mostrar a estrutura tridimensional. É só algo aqui, é um plano mesmo, e também para a gente ter a noção da diferença entre fórmula estrutural e a fórmula molecular. Fórmula molecular, ela vai dizer a quantidade, os átomos e suas quantidades. O tipo de átomo de elemento químico que tem naquela substância e a quantidade em que cada um está presente naquela molécula. É algo simples. Então vamos ver aqui. Nós temos essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura. Então essa nós podemos dizer que é a fórmula estrutural. Podemos chamar de fórmula estrutural. Ela pode ser representada de outras maneiras. Então tem aqui a fórmula estrutural, a estrutura da molécula, do composto. Como é que fica a sua fórmula molecular? É simples, é só a gente saber que tipo de átomo tem aqui e colocar ele em suas respectivas quantidades. Por exemplo, o que tem aqui? Tem só carbono e hidrogênio. Então tem o que? Carbono. Tem quantos carbonos? Tem 1, 2, 3. Faz isso, ó. C3. Além do carbono tem o que? Tem hidrogênios. H. C3H. Tem quantos hidrogênios? 3, 4, 6. C3H. H6. Pronto. A fórmula molecular dessa estrutura aqui, ó, é essa daqui, ó. É só você colocar a quantidade, colocar os átomos dos elementos químicos que constituem aquela molécula e suas respectivas quantidades. As quantidades se colocam, a quantidade se coloca na forma de baixo, chama-se índice, essa partezinha de baixo. Um número representando a quantidade, ele vai ficar abaixo, na parte de baixo do símbolo do elemento químico, na parte inferior direita do símbolo do elemento químico. Essa daqui, ó, é outra fórmula. Essa fórmula aqui nós chamamos de fórmula condensada. Então, quando vocês olharem uma fórmula como essa, vocês têm muito cuidado. Para ficar melhor, para se trabalhar com ela, você deve abrir essa estrutura para você ver todos os elementos que a constituem. Então, no caso aqui, ó, quando eu visualizo, fica fácil identificar, porque eu já tenho costume, já mexo com isso há muito tempo, mas quem o pessoal do terceiro ano está começando a ver isso agora, é bom ele abrir a estrutura. Como é que vai ser isso? Ó? Então o que é que eu tenho aqui de início? Eu tenho CH3, né? Tá aqui, ó, CH3. E depois eu tenho o quê? Eu tenho CH2. Eu tenho quantas vezes CH2? Está dizendo que eu tenho 3 CH2. Então eu posso fazer isso, ó. CH2, CH2, CH2. Diz que eu tenho 3 CH2, eu coloquei, ó, CH2, CH2, CH2. Depois dessa sequência de CH2, eu tenho CH3. Vou fazer isso, CH3. Pronto, ó. Essa fórmula aqui, ó, essa parte aqui de dentro, que é a fórmula condensada, significa que CH2 vai se repetir 3 vezes. Repetir aqui, ó. E aqui está a estrutura da molécula. Qual é a fórmula molecular? É a mesma situação. Nós vamos saber contar o que é que tem aqui.
O que nós temos? Nós temos carbono. 1, 2, 3, 4, 5 carbono. Por isso fica C5. Tem quantos hidrogênios? Tem 2, 4, 6. Tem 6. Com mais 6 vai dar 12. Então, H12. C5H12. Por que é C5H12? Porque tem 6 átomos, 5 átomos de carbono, C5, H12, porque tem 12 átomos de hidrogênio, por isso fica H12. Essa daqui, ó, parecido com essa, você vai abrir a estrutura, como foi dito. Então o que nós temos de início? Temos CH3, aqui ó. Depois do CH3 tem o que? Tem uma sequência de 2 CH2. Vou colocar CH2, CH2. Depois do CH2 eu tenho o que? Aliás, isso. Eu tenho o que? Eu tenho apenas um carbono sozinho. Vou colocar aqui, ó. Carbono sozinho. Depois dele eu tenho o que? Eu tenho 2 CH3. CH3 ele não cabe dentro da estrutura. Se aparecer um CH3 significa que ele é uma ramificação. Você deve colocar ele para cima ou para baixo. Tá aqui, ó, CH3. CH3 não fica entre os carbonos, ele vai ficar nas extremidades. Porque senão o carbono não vai ficar com 4 ligações, vai ficar com mais. Tem quantos CH3? Está dizendo que tem 2, eu coloquei um, então está faltando mais outro. Eu vou colocar para cá, ó. CH3. E depois disso está dizendo que tem outro CH3. Então tem 3 CH3. Todos esses CH3 vão ficar ligados ao carbono. Quando aparecer CH3 assim, ó, dentro da estrutura, significa que ele é uma ramificação. Você não deve colocar ele dentro, ele deve sair, ele vai ser uma ramificação. Ali vai ter um carbono terciário, vai ter um carbono que vai suportar algumas ligações e mais essa ligação do CH3 que vai ter que sair, ficar saindo de dentro da estrutura, porque é um carbono terciário, é uma cadeia ramificada. CH3 dentro da molécula, da estrutura, significa ramificação, como foi feito aqui, ó. E a fórmula molecular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbono. Então vai ficar C7. Quantos hidrogênios? É só a gente contar. 3, 6, 9, 12. 12. 14, 16. H16. Essa estrutura aqui é o benzeno. Tem quantos carbonos? Aí você já viu antes. Cada extremidade dessa tem um átomo de carbono. E essa ressonância aqui, essa parte aqui, eu vou abrir aqui o benzeno, para ficar mais fácil para a gente visualizar. É assim, ó. Esse anel aromático aqui ele é representado por ligação duplas alternadas. Aí, ó. Tem quantos hidrogênios aqui? Cada um deles vai ter que ter um hidrogênio. Por que um hidrogênio? Para completar as 4 ligações do carbono. E vocês aí, os alunos do John Kennedy, já fizeram exercício com isso, completando as ligações. Qual é a fórmula molecular do benzeno? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono, então vai ficar C6. Hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6. Essa é a fórmula molecular dele. Este composto aqui, ó, é a mesma situação. Em cada extremidade, ou cada vértice, cada canto, vai ter um átomo de carbono. Quem é que está acompanhando esses átomos de carbono? Os hidrogênios. Tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vai ficar assim, ó. C10. Cada um desses tem o seu hidrogênio. Aqui tem quantos hidrogênios? Só uma ligação tem 3, ó. Tem 3, tem 1, tem 2, tem 1, tem 3, tem 1, tem 1, é isso, 1, não tem nenhum,
tem 3 aqui. Então você pode fazer isso, apareceu uma estrutura dessa, pode desenhar os carbonos nela, e depois colocar os hidrogênios que estão faltando para completar as 4 ligações. Aí depois você conta direitinho. Deu 10 carbonos, vamos contar os hidrogênios. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 20. H20. Pronto. É assim que se faz a fórmula molecular, é assim que se desmembra uma estrutura para você conseguir ver o que está acontecendo ali, quantidade de carbono, quantidade de hidrogênio. Essa daqui, ó, tem quantos carbonos? 1, 2, 3. Então vamos colocar C3. Tem quantos hidrogênios? Só tem um hidrogênio, vamos colocar apenas H. Tem quantos nitrogênio? N. Só tem um, então vou colocar apenas... Eu não coloco o 1 embaixo, não tem necessidade. Tem quantos oxigênios? Só tem um oxigênio, então coloca ele sem o número embaixo, viu? Quando é só um, não precisa colocar, porque subentende-se que ali já está o 1. E eles são colocados por ordem de eletronegatividade. Nesse caso aí o oxigênio é o mais eletronegativo, ele vai ficar lá por último. Esse daqui é o ácido acético, o ácido presente no vinagre. Como é que fica a fórmula molecular dele? Fica C2H. Certo aqui, açúcar. H quanto? H4, ou você pode colocar assim, ó, CH3, H. Subentende-se que é o ácido acético. Ou então pode colocar já tudo somando já. C2, H3 mais 1, 4, oxigênio, 2. Pode colocar assim a fórmula molecular dele. C2, 2 carbonos, H4, 3 mais 1, 4 hidrogênios, O2, 2 oxigênios. Então é isso. A gente espera que vocês tenham compreendido e estudar, revisar o material e assistir outras videoaulas para ficar por dentro do conteúdo. Valeu, até a próxima.